Vamos à palavra nessa noite, dando sequência à nossa série O Sermão do Monte. Nós vamos, nessa noite, meditar na palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Acompanhe com a sua Bíblia o texto da palavra de Deus, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém, irmãos. Meus irmãos, nessa noite nós vamos dar sequência ao ensino sobre as bem-aventuranças. E vale apenas trazer aqui um pequeno panorama do que nós já falamos nas últimas quartas-feiras, onde nós ensinamos sobre, de maneira introdutória, o tema central do Evangelho de Mateus. É sobre o Rei Jesus Cristo, que é o Rei do reino dos céus. Jesus é apresentado aos judeus por Mateus, Levi, o ex-publicano, o ex-cobrador de impostos do povo judeu, um judeu cobrando impostos abusivos do seu próprio povo, de gente do seu próprio povo, em nome do Império Romano. Um traidor de Israel é convertido a Cristo, se torna apóstolo e escreve um evangelho para o público judeu principalmente, e ali o objetivo dele é apresentar Jesus como um rei prometido no Antigo Testamento, o Messias, aquele que vem da linhagem de Davi. Nós que estamos aos domingos tendo a série ali sobre a genealogia de Jesus, né? Nós estamos todo domingo à noite ali aprendendo o evangelho conectado com a história de ancestrais, né? Pessoas que são ascendentes, estão na árvore genealógica de Jesus. Estamos aí aprendendo sobre vários deles ali em Mateus capítulo 1, mas agora no capítulo 5, após Jesus ter sido batizado no capítulo 3, lá tem o relato, depois foi tentado pelo diabo no capítulo 4, e aí mais adiante ele começa a anunciar o reino dos céus, começa a pregar o evangelho do reino, começa a também sinalizar esse reino presente através de milagres. E as multidões começam a se aglomerar em volta de Jesus. É quando Jesus, então, rodeado pelas multidões, decide subir o monte da Galileia. E ali, os discípulos que ele já tinha ali em seu entorno, e as multidões que estavam sendo convidadas a participar do seu discipulado, de uma caminhada com ele de aprendizado. Essas pessoas estão em torno dele, naquela especulação do que mais ele vai fazer, do que mais ele vai realizar. E é quando o Senhor Jesus se propõe a ensinar no monte da Galileia. E aqui nós temos o capítulo 5, 6 e 7, que Mateus vai resumir os principais ensinos desse glorioso sermão de Jesus dado no monte da Galileia, que ganhou esse nome de Sermão do Monte. Quando Jesus então começa a ensinar os discípulos e os candidatos a futuros discípulos, nem todos se tornaram discípulos, obviamente, ele começa a ensinar sobre o reino dos céus. E quando ele fala, a primeira coisa que ele diz na hora de ensinar é que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança promete como recompensa para quem é bem-aventurado por ser pobre em espírito, a recompensa é o reino dos céus. E na oitava bem-aventurança, na última bem-aventurança, versículo 10, está dizendo assim para nós: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira bem-aventurança tem lá na capa das bem-aventuranças, a recompensa é o reino dos céus. E no final, na contracapa, no final do livro, no final desse tratado sobre as bem-aventuranças, os que são perseguidos por causa da justiça, recebe como recompensa a mesma coisa, o reino dos céus. É como se entre o versículo
3 e o versículo 10, ali você tem as bem-aventuranças e começa como recompensa dando o reino para quem é pobre em espírito e dando por fim o reino para quem é perseguido por causa da justiça. Então, irmãos, aqui está a descrição do cidadão do reino dos céus. Aqui está a descrição daquele que agora pertence à nação santa, que é o Israel verdadeiro, que foi inaugurado na pessoa e na obra de Jesus. Jesus é o templo verdadeiro. Ele disse: eu vou derrubar esse templo, em 3 dias vou reedificar. As pessoas falaram: como que ele vai derrubar um templo enorme desse? E as pessoas não entenderam. E a Bíblia vai explicar que ele estava falando do próprio corpo. Ele é o templo e ele é o Israel verdadeiro. Ele é aquele que dele Deus faria uma grande nação, como prometeu a Abraão: farei de ti uma grande nação. De Jesus é prometida também uma grande nação, a nação santa, o Israel verdadeiro, o Israel espiritual, que não tem mais apenas uma marca geográfica, é muito além. O Israel espiritual está em cada canto do planeta. Somos nós aqui na Filha do Mendanha, em Campo Grande, estado do Mendanha, em frente à Cachoeira do Mendanha. Mas tem pessoas no Japão, na Indonésia, na Austrália, no mundo inteiro. O Israel de Deus está no mundo inteiro, o povo de Deus, aqueles que prevalecem com Deus. Israel é esse, né? Aquele que luta com Deus e prevalece. Esse povo que luta não contra Deus, mas com Ele e prevalece. Esse Israel agora foi gerado em Jesus e Jesus está agora formando esse povo e Ele é rei desse povo. Deus em Cristo é rei de um povo e o povo é a sua igreja. E ele está anunciando esse reino para esse povo ali presente, que nem todos iriam se tornar povo de Deus pela fé. E ele fala: olha, há uma cidadania, há uma característica para um cidadão do reino, para quem também, além de cidadão do reino, é embaixador do reino. Porque nós falamos aqui na introdução da série que todo cristão ele é tanto cidadão do reino quanto também embaixador do reino, enquanto representante do reino. Nós temos direitos e privilégios e responsabilidades como cidadãos do reino, assim como somos cidadãos brasileiros e temos direitos, privilégios e responsabilidades, mas nós somos, além de cidadãos do reino de Deus, nós somos também representantes, embaixadores. Nós temos uma função a cumprir. Nós carregamos a responsabilidade de representar Cristo na terra. E eu falei aqui também na série, nessas mensagens últimas, que nenhuma dessas bem-aventuranças pode ser vivida sem a pessoa passar pela experiência do novo nascimento. Isso não é uma experiência natural, não são bem-aventuranças naturais, são beatitudes ou bem-aventuranças no sentido sobrenatural. É algo espiritual. A pobreza em espírito não é uma pobreza financeira, física. É uma pobreza espiritual, é uma consciência da necessidade de Deus. É reconhecer que sem Deus nada somos, nada podemos fazer. É reconhecer a nossa falência espiritual sem a presença de Deus em nós. Bem-aventurados os que reconhecem que nada são sem Deus. Esses recebem o reino de Deus. Olha que coisa linda. Bem-aventurados que choram. Aprendemos semana passada que os que choram não é os que choram a perda de um ente querido, não é os que passam por um sofrimento natural que qualquer ser humano pode passar. Não é chorar porque o time perdeu, não, é chorar pelos pecados cometidos. É o choro que leva ao arrependimento sincero, é o choro que leva a uma mudança de comportamento e de atitude diante de Deus, que dá razão a Deus, mas que não chora apenas pelos pecados próprios, mas pelos pecados dos outros, pelos pecados do mundo à sua volta. Então esse quebrantamento de coração, essa contrição, esse arrependimento profundo é obra do Espírito. Esse choro é um choro espiritual. Essa pobreza é pobreza espiritual. E Deus fala, bem-aventurados. Nós falamos também aqui na série, se você não ouviu, está ouvindo um resuminho agora do que ministramos até aqui. Bem-aventurado, você pode olhar a tradução grega. Perdão, irmãos. Você pode usar a palavra grega para bem-aventurados. Que é Macarios. Mas ela no mundo antigo significava uma bem-aventurança como felicidade, como prosperidade no sentido natural humano. É aquela pessoa que tem dinheiro, que tem fama, que tem posses, mas não é o sentido de Jesus. Aqui a felicidade não é essa, é muito além. Aqui a palavra seria melhor a palavra hebraica, porque Jesus, apesar de falar aqui e o Mateus escrever em grego que ele falou, ele não falava grego, Jesus falava hebraico.
Jesus estava falando para um público judeu. Ele estava no norte da Galileia. Então ele falou aqui, bem-aventurado no hebraico. O hebraico não é Macarius, é Ashrei, que significa aquele que é abençoado. Então, bem-aventurado aqui, irmãos, é mais do que alguém que é feliz, que é próspero, é abençoado, ou seja, é alguém que é aprovado por Deus. Repete após mim assim: ser bem-aventurado, nesse texto bíblico, significa ser aprovado por Deus. Então Jesus está dizendo assim: aprovados por Deus são os pobres em espírito, aprovados por Deus são aqueles que têm coração quebrantado, aqueles que de fato reconhecem que são insuficientes, não são autossuficientes, são totalmente dependentes de Deus. Abençoados e aprovados por Deus são os que choram seus pecados, que se arrependem dos seus pecados e choram pelos pecados do mundo, da cidade, dos outros. E abençoados ou aprovados por Deus são os mansos. E qual é a recompensa para quem é manso? Leia comigo o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, por quê? Herdarão a terra. Bom, para quem é pobre em espírito, a recompensa é: deles é o reino dos céus. Para quem chora os pecados, a recompensa é: serão consolados. Mas para aqueles que são mansos, qual é a recompensa? Herdarão a terra. Vamos lá. Estamos falando de uma linguagem espiritual. Portanto, irmãos, veja, o mundo não pode compreender essa palavra. O mundo não pode receber essa bênção. Essa bênção não é uma bênção natural. Não é a bênção do evangelicalismo brasileiro. Porque no nosso meio evangélico, muitas vezes, quem é abençoado? Aquele que tem. Você comprou um carro do ano, você é abençoado. Você dobrou o seu saldo na conta bancária para positivo, né? Para ficar azul, não para baixo, não é para ficar vermelho. Abençoado. Você está viajando 2, 3 vezes por ano, é abençoado. Você está renovando o guarda-roupa continuamente, abençoado. Está comendo em vários restaurantes caros, é abençoado. Abençoado é quem tem. Na lógica do evangelho, na lógica do reino de Deus, abençoado é quem é. Você pode ter e não ser. Você pode ter dinheiro e não ser abençoado. Você pode ter conforto e não ser abençoado. Pode ter saúde e não ser abençoado. Por quê? O aprovado aqui por Deus. O abençoado aqui é o aprovado por Deus. Só vou pedir uma coisa a vocês. Cuidado para vocês não perderem a palavra por causa das crianças, tá certo? Foca aqui. Tem um anjo delegado para guardar o Arthur ali. E ele não vai cair, né, Arthur? Né? Você não vai tomar um tombo aí, não. Tu não vai aprontar essa noite, não, né? Não é o momento, né? Ele está ciente da responsabilidade dele. Já é um homenzinho. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 3, que o mundo não pode compreender o Pai e o Filho. O texto vai dizer também, em João 14, versículo 15 a 17, que o mundo não pode entender, compreender, nem receber o Espírito Santo. Então, o cristão, ele é alguém que está unido de maneira vital, de maneira mística e sobrenatural, a esse Deus triuno que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse cristão não pode ser compreendido pelo mundo. E quando eu falo mundo, eu falo de um sistema que governa as mentes dos homens através de princípios morais e valores pecaminosos. Jesus vai dizer que o governo, o protagonismo, a herança da terra pertencem aos mansos. Quem é a autoridade e que reina e que lidera nessa terra? Os mansos. Só eles lideram, só eles vão participar do reino verdadeiro, legítimo e eterno de Deus. Só eles podem cumprir o mandato cultural de Gênesis 1, que é proteger a terra, cultivar na terra, cultuar ao Senhor. A terra não é do mais poderoso, não é do mais sábio, não é do mais forte, não é do mais rico. A terra é do manso, que também é quebrantado de coração e que também chora e lamenta continuamente pelos seus pecados e pelos pecados cometidos pelos outros. Duas coisas importantes vale considerar. A primeira é que essas bem-aventuranças, elas se conectam uma e uma vai levando a outra. E uma não é possível se alcançar sem a outra. Não dá para ser manso sem ser antes quebrantado de coração. Não dá para ser quebrantado de coração sem antes ser humilde. Pobre em espírito é humilde. Pobre em espírito reconhece que não é autossuficiente. Reconhece que depende de Deus para tudo. Esse é humilde. Amém, irmãos? Mas ninguém é manso sem antes ser humilde. Ninguém é manso sem antes ser quebrantado de coração. Quem não chora os pecados não pode ser manso. Agora, a gente está
quando a gente pensa no ser pobre em espírito e no chorar os pecados, a gente está pensando na gente, na nossa maneira de se relacionar com Deus. Eu sou pobre em espírito diante da riqueza espiritual de Deus. Eu choro porque eu sei dos meus pecados, eu sou convencido dos meus pecados, eu sei que Ele é santo e muitas vezes ao longo do dia eu estou crescendo na prática do pecado, eu preciso me arrepender, todos os dias. Irmão, grava uma coisa que eu vou te falar. A conversão, ela tem um ato inicial, que é um ser desse tamanho assim, a conversão, né? Eu era pecador, me tornei salvo pela graça de Deus. Esse é o primeiro ato, mas diariamente nós precisamos de pequenas conversões, um ser menor. Todo dia é dia que se converter um pouquinho mais a Deus, amém ou não? Todo dia, você tem sempre que abandonar uma prática, um desejo, um pensamento, um sentimento, você tem que recuar, você tem que todo dia dar razão a Deus, e você tem que todo dia suspeitar do seu próprio coração, se você quer crescer espiritualmente. Agora, irmãos, quando nós falávamos de pobreza de espírito, ou humildade de espírito, e quando nós falávamos de chorar os pecados, estávamos falando em relação a nós e Deus, mas a mansidão tem a ver com nós e Deus e o próximo. Para você descobrir se alguém é manso, tem que existir o componente do outro. Uma terceira pessoa tem que entrar em cena. Agora, será que a gente está preparado para essa conversa essa noite? Porque veja só, para ser humilde de espírito ou pobre em espírito e para chorar os pecados, eu preciso apenas fazer a autoavaliação, aquilo que nós lemos na Bíblia de examine-se o homem por si mesmo, autoexame. Então é eu suspeitando e falando coisas a meu respeito. Não vigiou, viu? Caiu. O anjo deixou ele para aprender a lição. Então assim, para eu chorar os pecados, para eu ser humilde de espírito, eu tenho que fazer uma autoavaliação da minha vida com Deus. Agora, para eu ser manso, eu preciso estar preparado para ouvir de alguém que eu sou pecador. Uma coisa é eu chorar meus pecados e falar, Deus, eu sou pecador, reconheço que eu sou pecador. A outra coisa é eu estar preparado para que o Adriano venha para mim e fale, pastor Maikson, o senhor é pecador. E o senhor erra aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Vamos pensar aqui alguns exemplos de mansidão na Bíblia. E eu vou trazer aqui nessa noite apenas o Martin Lloyd Jones. Hoje a gente vai liberar um pouquinho o J. Carson. Vamos ficar só com o Martin Lloyd Jones no seu livro O Sermão do Monte. Olha como é que ele vai escrever aqui para nós, contribuindo aqui com esses personagens bíblicos que são exemplos de mansidão. Acompanha comigo aí. Ele vai dizer assim no seu livro: tomemos certos personagens do Antigo Testamento para exemplificar. Consideremos o retrato falado daquele notável cavaleiro, de muitas maneiras, penso eu, o maior cavaleiro do Antigo Testamento, Abraão. Quando o contemplamos, vemos um grande e admirável retrato de mansidão. Essa foi a mais destacada característica da sua vida. Devemos lembrar a sua atitude em relação a Ló, e como Abraão permitiu ao homem mais jovem fazer a escolha, sem reclamar, com qualquer murmuração ou queixa. Isso é mansidão. Vemos essa qualidade novamente em Moisés, que foi realmente descrito como o homem mais manso da terra. Se examinarmos o seu caráter, descobriremos essa belíssima virtude. Ele se tinha em pouca estima, ele se considerava não tão grande, não impunha, não era de impor a sua vontade própria sobre os outros, mas antes ele se rebaixava e se humilhava. Mansidão. Havia diante de Moisés maravilhosas oportunidades, todas as possibilidades da corte egípcia, como filho da filha de Faraó. Entretanto, quão realisticamente ele avaliou toda a situação dele, vendo as coisas como elas realmente eram, e então se humilhou debaixo da mão poderosa de Deus, totalmente, e da sua vontade, se humilhou diante da vontade de Deus. Outro tanto se pode verificar no caso de Davi, especialmente em seu relacionamento com Saul. Davi sabia que seria o próximo monarca, disso já havia sido informado e até havia sido ungido. Não obstante, quanta coisa suportou de Saul, e você verá outra vez a mansidão exemplificada da maneira mais extraordinária. Ou então consideremos Jeremias e a impopular mensagem que lhe foi dada para que a pregasse. Foi requerido dele que anunciasse a verdade ao povo, algo que ele hesitava em fazer, ao passo que outros profetas andavam dizendo coisas suaves, favoráveis. Jeremias ficou isolado, passou a ser considerado um individualista, alguém que se negava a cooperar, conforme se dizia atualmente, porquanto não repetia o que todo mundo andava dizendo. Jeremias sentiu tudo isso amargamente. Todavia,
Tomemos conhecimento de sua história. Vejamos como ele sofreu, permitindo que coisas ofensivas fossem ditas acerca de sua pessoa. Olha esse detalhe. Jeremias permitiu que as pessoas falassem mal dele. Mas as pessoas diziam às costas dele, mas como mesmo assim ele continuou anunciando a sua mensagem. Esse foi um grandioso exemplo de mansidão. Ao chegarmos ao Novo Testamento, continuamos encontrando a virtude da mansidão. Verifiquemos o caso de Estevão e veremos nele uma grande ilustração do nosso texto. Examinemos a vida de Paulo, aquele poderoso homem de Deus. Consideremos o que ele sofreu às mãos de diversas das igrejas que fundou, bem como da parte de seus próprios compatriotas e outros indivíduos. Quando lemos as epístolas de Paulo, percebemos essa qualidade de mansidão em plano destacado, mormente ao escrever ele aos membros da igreja de Corinto, que vinham dizendo coisas ofensivas e impensadas a respeito dele. O povo de Corinto desprezava o ministério dele, não reconhecia ele como apóstolo. Esse, pois, é outro grande exemplo de mansidão. Mas, naturalmente, chegamos ao exemplo supremo ao olharmos para o nosso Senhor mesmo. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vemos essa virtude na vida inteira de Jesus. Vemos-la na sua reação para com outras pessoas, especialmente na maneira como ele sofreu perseguições e escárnios, sarcasmos e menosprezo. Irmãos, pausa aqui para falar uma coisa com você. Preste atenção, pelo amor de Deus, não perca a palavra. Preste atenção. A mansidão se prova quando você aprende a sofrer injustiça. Jesus sofreu perseguições e escárnios, sarcasmos e menosprezo. Com razão fora dito a respeito dele, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isaías 42, versículo 3. A atitude de Cristo para com os seus inimigos, mas talvez ainda mais a sua completa submissão ao Pai, demonstram a sua mansidão. Jesus declarou: as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o meu Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14, 10. Voltemos, pois, os olhos para Cristo no jardim de Getsêmani. Consideremos o seu retrato falado em Filipenses 2, onde Paulo nos diz que Jesus não considerou sua igualdade com o Pai como uma prerrogativa a qual deveria aferrar-se a todo custo. Não, mas ele resolveu viver como um homem e assim o fez. Humilhou a si mesmo, se tornou servo, tendo-se sujeitado à própria morte, e morte por crucificação. Ora, isso é mansidão, isso é humildade, a real humildade. Essa é a qualidade que o próprio Cristo nos ensinava a esta altura no Sermão do Monte. Deixa eu beber uma água, porque eu não consegui nem falar uma palavra aqui, porque eu estou com a boca seca. Então vamos lá, o que é mansidão? Então, em primeiro lugar, irmãos, agora atenção redobrada. Em primeiro lugar, não é algo que pertence ao nosso temperamento ou à nossa personalidade. Ou seja, não é algo que nós adquirimos de modo natural. Jeremias e Paulo tinham suas personalidades fortes, diziam a verdade sem medo, mas alcançaram grande medida de mansidão, porque o Espírito Santo é quem realiza isso na vida do crente. Como eu já falei, nenhuma dessas bem-aventuranças são naturais. Não é uma coisa que você faz fazendo esforço moral, lendo mais a Bíblia e indo mais à igreja. Não, isso aqui é dado pelo Espírito Santo, é a obra do Espírito. Amém, irmãos? É tudo espiritual. Em segundo lugar, ser manso não é ser frouxo, inerte, lerdo ou molenga. Não, fulano é passivo. Fulano nunca vai dizer a verdade para você porque ele é manso. Isso não é ser manso. Isso é ser, muitas vezes, covarde. Tem gente que age com tolerância, passividade, e as pessoas acham que é mansidão. Não, irmão, não é. Isso muitas vezes isso é fraqueza de caráter. Também não é gentileza. Tem muita gente que acha que naturalmente sendo gentil, tratando bem, sabe aquela pessoa que fala: oi, tudo bem, tal, aquela coisa, ela é mansa. Ser assim, gentil, até alguns cachorros são, né? Eu conheci aqui um cachorro manso e um cachorro não manso. Não é não, Fábio? Fábio vai morrer de rir agora. Vai ter que se concentrar na mensagem. Porque ele viu uma cena constrangedora do pastor. Os irmãos queriam expulsar o cachorro daqui, o cachorro começou a rosnar. E aí o Eric tacando água no cachorro, o cachorro rosnando, se contorcendo ali, tá meio doente, né, coitado?
Aí o pastor pegou mais pedrinhas. Sem maldade, irmão, pelo amor de Deus. Tô gravando isso aqui, tá gravando, ó. Peguei só pra espantar, eu não taquei nele, taquei pra espantar. Falei, sai daqui, sai daqui. Tacava assim, passava de lá. Aí isso assustou ele foi embora. Escandalizou não, né, irmão? Pelo amor de Deus, eu não gosto de cachorro, mas eu não odeio não, tá? Eu nunca faria nada por um cachorro. Eu só espantei, falei, sai meu filho, aqui não, entendeu? Aqui não vai ter comida pra você, não tem que ter comida pra você, aqui é igreja, não tem ninguém pra criar você aqui, vai procurar um lugar pra você ser criado. Aí ele falou que minha mãe não veja, que ela não ouça também essa mensagem, né? Se minha mãe viesse fazendo isso, pastor, eu nunca mais vem na igreja. Eu falei, não. Tem cachorro e cachorro, o cachorro da Cátia estava aqui mais cedo, o negão. A gente até deu comidinha pra ele ali, aguinha pra ele, negão, vem cá, negão. Não tem problema não, irmão, entendeu? Mas, essa questão da gentileza, isso aí, cachorro pode ser gentil, pode ser legal. E também, mansidão não é querer ter paz a qualquer preço. Essa frase que muitas vezes as pessoas usam, prefiro ter paz a ter razão, cabe em muitas situações, não em todas. Sou pastor. Se um da membresia, ou um visitante, ou um outro pastor vier aqui ensinar uma heresia ou defender uma heresia, eu não posso, não, tem que ter paz. Importante ter paz, ter razão. Irmão, se for ensinar heresia, eu vou cortar. Aqui não. Amém, irmão? A pessoa está aqui na igreja, não quer se submeter, pelo contrário, está criando uma confusão na igreja. Não, eu quero ter paz, eu não tenho razão. Não estou vendo nada, estou fingindo que não estou vendo. Não, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Não pode, irmão. Me dê a oportunidade de dizer o que Lloyd Jones vai dizer sobre mansidão. Ele vai falar assim, ó. Nada disso eu acabei de falar é mansidão. A mansidão é compatível com força grande de caráter. A mansidão é compatível com grande autoridade e poder. Você imagina um manso com grande autoridade e poder? Aquelas personagens bíblicas que mencionamos acima foram grandes defensores da verdade. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até a morrer por ela se for necessário. Estevão, Jeremias, foi lançado numa masmorra porque profetizou o que Deus mandou falar. O próprio Jesus foi crucificado porque defendeu a verdade sobre Deus. Paulo foi decapitado defendendo o evangelho, pregando o evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essas pessoas eram mansas. Ele vai dizer isso aqui, ó. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram pessoas débeis. Foram homens fortes e contudo mansos. Então, presta atenção. Homem e mulher, você pode ser forte e manso, mansa. Dá para entender isso, irmão? Que Deus nos livre de alguma vez confundirmos essa nobre qualidade, uma das mais nobres dentre todas as virtudes, com algo meramente animal, físico, natural. Em último lugar, irmãos, mansidão não é uma disposição exterior, mas interior do cristão. Está muito ligado a esse fruto do Espírito chamado domínio próprio. Entenda o fruto do Espírito como uma coisa só. Não são frutos do Espírito, é o fruto. O fruto é amor. Eu vou te falar uma coisa aqui. As pessoas não podem amar sem o Espírito Santo. Então, entenda. O amor vivido fora da fé cristã não é amor, é afeição, é simpatia. Lá fora as pessoas amam, sabe quem? Quem faz bem a elas e beneficia elas. As pessoas gostam, as pessoas têm uma autoestima por outras pessoas, mas não tem também pudor em se vingar. Não tem pudor em ferir, se necessário fere, se necessário odeia. A mesma pessoa que muitas vezes vai amar incondicionalmente um filho, vai odiar para sempre uma vizinha, porque fez mal a ela. A mesma pessoa lá fora, sem Espírito Santo, que vai fazer algo muito bom por alguém, pode fazer algo muito péssimo, muito horrível por outro alguém. Quem ama de verdade tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo ama até o inimigo. Muitas vezes você não vai gostar, não vai ter simpatia, mas você vai amar como? Não negando o bem. Quem ama faz o bem sempre. Quem ama cuida e abençoa sempre. Eu posso não ser teu melhor amigo, eu posso não ter a simpatia por você, mas se você precisar de mim, eu vou servir você, eu vou ajudar você, eu vou cuidar de você, eu vou orar por você. Isso é amor. O amor não depende do outro fazer-lhe algum bem. O amor dá sem esperar em troca. Você entende isso, irmão? Só é possível fazer isso pelo Espírito. Só é possível amar a todos, irmãos, até quem não merece. Eu estou falando daquelas pessoas também, da semana passada.
Eu estou falando de gente que a gente olha assim e fala, tu não merece, irmão. Tu merece o inferno. Mas, irmão, vou te contar uma novidade. Todos que estão aqui presentes merecem o inferno. Só não vão porque Deus é gracioso e nos salvou em Cristo Jesus. E para amar assim nesse nível, de amar até o pior, irmão, crente ama o Lula. Que isso, pastor, é pecado? Ama. Ama Alexandre de Moraes. Que isso, pastor, está arrependido? Ama. E se tem algum irmão de esquerda aqui? Ama Bolsonaro, irmão. Eu estou gravando isso aqui. O crente está na contracultura. O crente vai apanhar da esquerda e da direita. O crente vai apanhar do petista e do bolsonarista. O crente, ele vai amar o flamenguista e o vascaíno. E o botafoguense, Benilson. E o tricolor que está aí, talvez, sei lá quem. Algum tricolor aqui? Sandrinha, coitada. E ó, tem uma galera aqui, tem uma turma tricolor. Irmãos, o escândalo da graça e do evangelho é que o cristão nascido de novo, que tem o Espírito Santo, tem o fruto. E tendo o fruto, ele consegue amar qualquer ser humano. Porque o Espírito Santo dá o amor verdadeiro para nós. Nós somos cheios do Espírito Santo quando nós somos cheios do fruto do Espírito Santo. Fala para mim assim, ó. Repete comigo assim, melhor dizendo. Cheio do Espírito Santo. Nem sempre é quem tem os dons do Espírito Santo. Mas sempre é quem manifesta o fruto do Espírito Santo. Dá para sapatear, dá para profetizar, dá para rodar, dá para falar em língua, dá para fazer um monte de coisa, dá para operar milagre e não ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque sem amor nada seremos. Amém? Agora, o ideal é o quê? Ter dons espirituais e ter o fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo é quem tem fruto do Espírito Santo. Irmãos, eu não queria que tivesse parte 2 não. Mas temos muita coisa para dizer ainda. Vamos fazer o seguinte? Parte 2. Amém? É melhor a gente ir com calma do que correr. O que vocês acham? Estamos no horário bom para o nosso culto terminar. E eu ainda tenho, sei lá, mais praticamente metade ainda para seguir. Eu não vou conseguir assim, vou ter que correr, eu não quero correr. Tem muita coisa ainda para dizer sobre mansidão. Mas eu vou terminar nessa noite. Jonathan, chega aqui, por favor. Eu vou terminar definindo mansidão para você nessa noite. E semana que vem a gente vai caminhar um pouco mais. Vamos definir mansidão essa noite como uma maneira de ver a si mesmo. Considerar a sua batalha pessoal para não ser quem Deus não te chamou para ser. Isso resulta numa maneira de lidar com os outros. Então, mansidão é como eu me relaciono comigo mesmo e com o meu próximo. Semana que vem a gente fala mais sobre isso e avança. Amém? Então, humilde espírito é como eu me vejo diante de Deus. Eu sou dependente de Deus. Eu sou um pecador que precisa da graça e precisa da misericórdia. Nada sou sem Deus. Esse é o humilde espírito. Não se acha maravilhoso, bonzão. Não, ele é fraco. Depende de Deus. Esse é abençoado e aprovado por Deus. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que chora os pecados, é contrito. É aquele que todo dia, no final do dia, pergunta como eu falei com as pessoas, como eu agi, como eu senti, como eu desejei. E faz essa autoanálise, esse autoexame. E é levado pelo Espírito a confessar pecados e abandonar pecados e até chorar pelos pecados. Pecados dele e dos outros. Agora o manso não, o manso é aquele que não apenas considera ele mesmo diante de Deus, mas também considera ele mesmo diante das pessoas. Vou te dar um spoiler. Se alguém faz um mal a você, qual é a reação que você tem? A reação que você tem ao mal que te fizeram demonstra o nível de mansidão que há em seu coração. Vamos ficar em pé? Semana que vem a gente continua. Com a graça de Deus.